a todos, espero que esteja tudo bem convosco, comigo está tudo bem, graças a Deus. Então hoje vou apresentar como é que eu faço esta tarte de morangos com creme pasteleiro e com massa filó. É muito simples de fazer e é uma maravilha de tarte. Basta para isso assistir, ficarem comigo até ao final do vídeo para ver como é que é feita esta delícia. Já agora não se esqueça de subscrever-se no canal, ativar o sininho e partilhar o vídeo com os amigos e também deixe o seu comentário porque eu adoro ler os vossos comentários. Assim fico uma ideia daquilo que estou a passar para vocês. Então vamos para a receita. Começo por separar as 6 gemas das claras para fazer o creme pasteleiro. É muito fácil, pois as claras vou aproveitar certamente para fazer outro doce. Depois das claras e as gemas separadas, vou então fazer o creme pasteleiro conforme vocês vão ver. Quero dizer também que vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes utilizados. Vou medir agora 500 ml de leite. Vou usar uma colher de sopa de açúcar para cada gema de ovo. Ou seja, são 6 colheres de açúcar. Vou usar também 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu estou a usar a tipo 45, que é uma farinha mais leve, e para fazer este creme eu gosto mais das farinhas mais leves. De farinha de trigo sem fermento. 3 colheres de sopa. Agora vou juntar os ingredientes todos, vou mexê-los muito bem, com o fouet mesmo, para eles ficarem todos muito bem ligados. As gemas também vou mexê-las, não é? Bater, mas desfazer as gemas, para elas ficarem também todas ligadas. E agora, do leite, do meio litro de leite, eu vou juntar um pouco desse mesmo leite às gemas. E o restante leite vou juntar ao açúcar e à farinha. Mexo tudo muito bem, convém aqui mexer para ficar tudo muito bem envolvido com o leite, a farinha e o açúcar. Até com uma colher de sopa vou bem ao fundo do tacho, para ter a certeza que não fica nada por ser dissolvido. Agora vou então juntar os ovos, mexo tudo muito bem. E junto uma colherzinha de sobremesa das pequenas ou de chá mesmo, de aroma de baunilha. Por acaso juntei uma colher de sobremesa de aroma de baunilha, não muito cheia. E agora, então, vou ligar o lume e vou proceder ao recheio. O recheio, creme pasteleiro, digo. Continuo a mexer, convém aqui estar com alguma paciência a mexer para que ele não pegue e estar sempre com atenção à espera que ele comece, então, a engrossar. O creme já começa a engrossar, como podem ver, está a ficar bonito. E vou, então, ver como está ótimo, e vou desligar o lume. Vou colocá-lo nesta tigela para arrefecer. Este é um creme que aguenta no frigorífico ainda uns dias, para fazer uma torta, para rechear uma torta, um bolo de chocolate, para rechear com este creme. É ótimo também. Ou até para comer assim, salpicado com canela. Também é
Ótimo. Eu vou pôr esta pelica para ele não ganhar aquele vidrado. E depois vou lá pôr fora no terraço a arrefecer, enquanto eu vou tratar do resto. Massa filó que já abri e a massa como seca muito facilmente, tive que embrulhar em papel. Agora vou aproveitar para fazer uma tarte de morangos com chantilly. Portanto, uma tarte, pronto, por isso é que eu tive a fazer o creme pasteleiro. E agora vou pôr esta manteiga ou margarina, por acaso é margarina, no micro-ondas para amolecer. 30 segundos. Eu vou pincelar com a margarina aqui as folhas de massa filó para forrar este tabuleiro redondo. A massa que eu tenho aqui é bastante, dá perfeitamente para colocar aqui, dá, penso que sim. Eu vou ver, mas penso que sim. Ora, então, vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Começo por pincelar aqui. Vou ligar o forno a 180 graus. Já. Já pôr aqui uma folha de massa. Assim, coladinha aqui no tabuleiro. Como a folha está estreita, eu vou ter que pôr outra do outro lado. Portanto, vou ter que fazer assim a folha. Faz mal ficar assim, que depois eu vou cortar. Agora vou pincelar a folha que está cá dentro. Podia pincelá-la antes de pôr, mas assim é mais fácil. Pincelar a folha aqui dentro. Pincelar dos lados também. Vamos ver o que é que vai sair aqui, né? E agora vou fazer o contrário. Eu vou inverter a folha, que é para ficar tudo forradinho. Por isso, há necessidade de pincelar as laterais também. Portanto, que é para as folhas ficarem folhadinhas aqui. Portanto, vou novamente pincelar. Vou pôr mais uma camada. Agora vou outra vez desencontrar a massa. Vou fazer assim. Agora, de forma grosseira, vou cortar aqui as folhas que ficaram, sobraram. Depois de arrefecer, agora vou rechear com o creme pasteleiro. Entretanto, as aparas que foram caindo, vou aproveitar para depois colocar por cima do chantilly. Agora, recheio, quer dizer que a tarte já está fria e o creme também. Acabei por aplicar o creme todo que fiz, porque realmente a tarte ficou muito grande. Agora então, depois de rechear, vou pôr de parte e vou fazer o chantilly.
Para o chantilly eu tenho aqui 2 pacotes de natas bem geladas. A nata tem que estar bem gelada e vou pôr 3 colheres de sopa de açúcar em pó já depois, quando as natas têm alguma consistência. Ou seja, primeiro bati a nata com alguma consistência e depois é que coloquei o açúcar. Volto a bater e o chantilly está feito e bastante consistente. Vou introduzir dentro de um saco pasteleiro para proceder ao recheio com o chantilly. Acontece que este saco rompeu-se e, como podem verificar, portanto o efeito não foi muito bonito e acabei por ter que substituir este saco pasteleiro por outro saco. Portanto, não me estava a fazer nada bem feito. Então, agora sim, estou a usar o outro saco e vou então colocar os morangos. Introduzi os morangos todos, bastantes. Quer dizer que esta tarde ficou uma delícia mesmo, muito bonita, muito boa, muito fresquinha. Façam, que é de facto uma maravilha. Como vê, não é nada difícil de fazer. Se não tiver massa filó, poderá fazer com massa folhada, mas eu digo com a massa filó ficou estaladiça, uma maravilha com este recheio então. Um espetáculo. Aqui deixo uma sugestão para o vosso domingo de Páscoa. Espero que façam e que gostem e depois deixem aqui nos comentários como é que correu e qual é a vossa opinião acerca desta tarte. Depois enfeitei com os restos, portanto, das massas que esmaguei e ficou esta pequena ou grande maravilha. Ficou de facto muito deliciosa. Façam que não se vão arrepender. Então, assim me despeço. Desejo a continuação de um bom dia. Agradeço também a vossa companhia de ter chegado comigo até aqui. E só resta-me desejar uma boa Páscoa para si e para todos os seus e até ao próximo vídeo. Eu cá estarei com mais uma boa receita com certeza. Tchau, tchau, beijinhos a todos e até para a semana.